Bem-vindo ao canal e-Audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Parte 3. O Carnaval dos Animais. O Ranger vindo de London iniciou a aproximação final para Varanasi. A desaceleração constante empurrou os passageiros para a frente contra os cintos de segurança. Sparta parecia uma das mulheres indianas que lotavam a cabine, delicada, pele escura, cabelos negros e envolta em algodão colorido. Da janela de seu assento, via ao longe uma linha de picos nevados desenhando a curvatura da terra. Então o avião mergulhou na névoa. Seus ouvidos estalaram. Ela retirou uma pequena pastilha branca de um tubo plástico fino que continha várias outras. Levou à boca em silêncio, com urgência. O sabor lembrava mel e limão sobre a língua. Uma mulher esguia, envolta num sari de algodão transparente entrelaçado com fios de ouro, levantou-se da cadeira e sorriu quando Sparta entrou na sala. Bem-vinda, inspetora Troy. O doutor sim estará disponível em breve. Sinta-se à vontade. Obrigada. Posso esperar em pé. Sparta mantinha uma postura próxima à posição de descanso militar. Vestia o uniforme azul de gala, com fitas de pontaria, boa conduta e heroísmo extraordinário, as únicas que possuía, alinhadas numa estreita faixa colorida acima do bolso esquerdo do peito. O uniforme da agência espacial chamava a atenção por si só. Voluntariamente, ela se transformará num alvo ambulante. Gostaria de chá? Ou talvez outra bebida? Temos doces excelentes. A mulher tocou com uma unha longa e polida a bandeja de prata sobre a mesa de teca ricamente entalhada. Havia ali tigelas de doces coloridos, pequenas esferas do tamanho de bolas de gude feitas de amendoim moído e leite de cocô, além de pistaches embrulhados em folha metálica, e a própria folha fazia parte do doce. A mesa, baixa como uma mesa de centro, sustentava apenas uma discreta tela plana com acabamento imitando marfim e um comunicador. Nada, obrigada. Sparta percebeu o ponto vermelho no centro da testa morena da mulher e pensou em seu próprio óleo da alma, a massa densa de tecido cerebral atrás do osso frontal. Caminhou até a janela. Parou com as pernas firmes e as mãos cruzadas atrás das costas. Você tem uma bela vista daqui. A sala de recepção ficava no 40º andar do Centro de Medicina Biológica do Conselho Espacial, um vasto polígono de vidro erguido nos arredores de Ramnagar, na margem direita do amplo Ganges. O edifício modernista começara como um cubo conceitual, brutalmente talhado por seu arquiteto até parecer lascado de um bloco de gelo glacial perdido muito ao sul do Himalaias. Através das janelas altas, Sparta via a noroeste a cidade sagrada de Varanasi. Templos pontiagudos emergindo da névoa. Degraus à beira do rio repletos de banhistas descendo para compartilhar a água marrom com os detritos flutuantes. A mulher voltou a sentar-se, mas parecia ter pouco a dizer. Sparta deixou o silêncio durar. É sua primeira visita às nossas instalações, inspetora? Na verdade, minha primeira viagem à Índia. Perdoe a indiscrição, mas a senhora é bastante famosa, disse a mulher, com voz clara e melodiosa, talvez treinada justamente para entreter visitantes enquanto aguardavam o Dr. Sim. Afinal, já esteve na Moon, em Mars e até na superfície de Vênus. Sparta virou-se parcialmente da janela e sorriu. Vi muito pouco do nosso próprio planeta exótico. Hoje, receio que o que se vê seja basicamente névoa. A cidade ainda usa combustíveis fósseis? Não. Nossa usina de fusão funciona perfeitamente. É fumaça de lenha das piras funerárias nos Ghats. Fumaça de lenha. Sparta concentrou a visão num terraço escalonado à beira do rio. Seu olho direito ampliou a cena telescopicamente. Conseguiu distinguir as chamas subindo dos troncos empilhados e a forma escurecida sobre eles. Grande parte da madeira usada nas últimas décadas vem sendo importada da Sibéria, explicou a mulher. As florestas do Himalaia ainda se recuperam lentamente. A ampliação alcançou outro Ghat. E outro. Num deles, restos parcialmente queimados eram envolvidos em tecido brilhante, formando embrulhos semelhantes aos que flutuavam rio abaixo. Talvez esteja pensando que este é um lugar estranho para pesquisa biológica. É uma instalação, disse a secretária, alegremente. Na cidade mais sagrada da Índia. Sparta afastou-se da janela. E você? Acha estranho? Muitos visitantes acham. A mulher desviou-se habilmente da pergunta.
Principalmente quando descobrem que alguns de nossos pesquisadores mais ilustres, especialistas em biologia microbiana, também são hindus devotos e acreditam que beber a água sagrada do Ganges purifica o corpo e alivia a alma. O comunicador tocou. A secretária não respondeu. Apenas sorriu, curvando os lábios vermelhos. O doutor sim a receberá agora. A mulher que surgiu de trás da mesa poderia facilmente passar por irmã da secretária. Tinha a mesma boca vermelha elegante, enormes olhos castanhos e cabelos negros lisos, presos firmemente na nuca. Sou Holly Sim, inspetora Troy. É um prazer conhecê-la. O sotaque era puro Oxford e Cambridge, sem qualquer vestígio indiano. Vestia-se como alguém pronto para o polo. Blusa de seda. Calças de montaria. Botas impecavelmente polidas. Foi muito gentil reservar tempo para mim com tão pouco aviso. Sparta apertou-lhe a mão com firmeza. E, naquele breve contato, examinou Holly Sim de formas que talvez ela não apreciasse se pudesse percebê-las. Era o tipo de escrutínio reservado a máquinas curiosas tentando atravessar bases militares ou os andares superiores da sede do Conselho de Controle Espacial em Manhattan. Focalizou o olho direito na lente e na retina esquerda de Sim, até que os círculos castanhos preenchessem todo o campo visual. Pelo padrão retiniano, confirmou que Sim era exatamente quem os arquivos da sede diziam que era. Analisou o aroma do perfume, do sabonete e da transpiração. Flores. Almíscar. Chá. E o conjunto químico típico de um corpo saudável em repouso. Ouviu o timbre de voz. Encontrou o que esperava. Confiança. Curiosidade. Controle. Deseja perguntar algo sobre o ICEP, inspetora? Alguma questão ausente nos registros? Implícita nos registros, doutora. Sim sorriu com leve resignação. Imagino que a prosa dos relatórios seja um tanto árida. Com alguns minutos de aviso, eu poderia ter evitado que atravessasse meio mundo. Viajar não me incomoda. Já ouvi isso. Um sorriso discreto. Sparta prolongou a observação por alguns segundos a mais. À primeira vista, e também pelo cheiro e pela voz, Holly Sim parecia não ter mais de 30 anos. Mas a pele era lisa demais. O rosto, regular demais. Era evidente. Grande parte daquela fisionomia fora reconstruída. No entanto, não havia registro de trauma em seu prontuário. Portanto, um disfarce. Seu odor corporal também era um disfarce. Uma mistura cuidadosamente calculada de óleos e ácidos destinada a reproduzir exatamente o cheiro de uma mulher relaxada de 30 anos. Por um instante, Sparta considerou a possibilidade de Sim não ser humana, mas sim aquela criatura mítica, um androide. Mas quem se daria ao trabalho de construir uma máquina com aparência humana quando o objetivo real era produzir humanos com capacidades de máquina? Não. Sim era suficientemente humana. Alguém que desejava parecer diferente do que realmente era, e sabia que os sinais não verbais importavam tanto quanto as palavras. A voz excessivamente treinada, estranhamente relaxada, revelava isso com a mesma clareza do leve, porém intenso, traço de adrenalina misturado ao perfume personalizado. Nervos à flor da pele. Por favor, sente-se. Minha assistente lhe ofereceu algo para beber. Sim, obrigada. Nada para mim. A pastilha branca ainda deixava na língua um resíduo agridoce de memória. Sparta sentou-se numa das poltronas confortáveis diante da mesa de Sim e alisou discretamente as pregas da calça sobre os joelhos. A médica acomodou-se na poltrona oposta. A sala permanecia em meia luz. A parede de vidro estava coberta por cortinas, e uma iluminação quente e difusa saía de luminárias de latão trabalhado. Sim apontou para um conjunto de hologramas emoldurados sobre a mesa entre ambas. Aqui estão eles, Peter, Paul, Soula, Cés, Alice, Rama, Lee e Hieronymus, as fotografias de formatura. Quantos anos tinham quando essas imagens foram feitas? Todos jovens adultos, entre 14 e 16 anos. Peter, Paul e Alice foram adquiridos ainda filhotes no Zaire, dentro da legislação local e dos regulamentos do Conselho relativos ao comércio de espécies ameaçadas, naturalmente. Os demais nasceram aqui, em nosso centro de primatas. O olhar de Sim permaneceu sobre os hologramas. Os chimpanzés têm um repertório limitado de expressões, mas gosto de pensar que há um orgulho considerável nesses rostos jovens. A senhora gostava muito deles, disse Sparta. Muito. Para mim, nunca foram simples animais de laboratório. Embora o programa tenha começado dessa forma.
Como começou? Sparta tentou soar mais cordial. Surpreendeu-se com o esforço que isso exigia. Não oficialmente, acrescentou. Quero dizer, o que inspirou a senhora, doutora Sim? A pergunta agradou Sim, como Sparta previra. Ela retribuiu voltando para Sparta o olhar fixo dos olhos escuros, o mesmo olhar que provavelmente reservava a todos a quem decidia conceder seu precioso tempo. Concebi o programa quando a nanotecnologia finalmente começou a cumprir a promessa sonhada desde o século XX. Era meados da década de 70, já se passaram quase 15 anos. Talvez um pouco mais, pensou Sparta. Tempo suficiente para alguém ter imaginado testar em humanos aquilo que primeiro tentará em chimpanzés. Sim, continuou. Talvez a senhora seja jovem demais para lembrar da euforia daqueles anos, inspetora, mas foram dias gloriosos para a neurologia, aqui e em centros de pesquisa do mundo inteiro. Com novas enzimas artificiais, células programadas e autorreplicantes, aprendemos a reparar e aprimorar áreas lesionadas do cérebro e do sistema nervoso. Fez uma pausa curta. Interromper a Alzheimer's disease, a Parkinson's disease, a amiotrófica lateral esclerose e uma longa série de outras patologias. Restaurar visão e audição em praticamente todos os pacientes cujos déficits resultavam de danos neurofísicos localizados. O olhar deslizou até o uniforme azul marinho de Sparta. Até a linha estreita de fitas no peito. Para profissionais de alto risco, os benefícios foram ainda mais imediatos, a cura da paralisia por lesão medular, por exemplo. A lista é extensa. E vocês avançaram em todas essas frentes simultaneamente. Os benefícios potenciais eram enormes e os riscos, relativamente pequenos. Uma vez obtido o consentimento informado dos pacientes ou de seus responsáveis legais, nada impedia a pesquisa. O tom mudou levemente. Outras áreas eram mais delicadas. Como quais? Também percebemos oportunidades e ainda não atingimos todos os objetivos, de realizar melhorias mais sutis, restaurar memória em certos casos, corrigir defeitos de fala, distúrbios perceptivos. Dislexia, por exemplo. Sparta inclinou-se levemente para a frente. Incentivo silencioso. Sim, aceitou. Mas certamente percebe os problemas éticos. Falava agora como quem confidencia algo a uma colega. Um disléxico pode funcionar dentro da normalidade por métodos tradicionais. E algumas publicações antigas chegaram a sugerir que a dislexia poderia estar associada a funções superiores, aquilo que antes chamavam criatividade, escrita de ficção e coisas assim. Fez nova pausa. Estávamos numa posição paradoxal. Possuíamos ferramentas neurológicas extremamente poderosas, mas ainda conhecíamos mal a hierarquia funcional do próprio cérebro. E, naturalmente, não podiam experimentar em humanos. Alguns dos nossos próprios pesquisadores relutavam até em trabalhar com primatas superiores. A senhora não. Sim, sorriu. Tenho certeza de que já ouviu muitas histórias sobre a Índia, inspetora. Talvez conheça os jainistas, que varrem o chão à frente dos próprios pés para não esmagar uma pulga. Os lábios vermelhos curvaram-se. Os dentes brancos brilharam. Por um instante, Sim lembrava mais Kali do que qualquer divindade pacífica do jainismo. Pois eu já esmaguei mosquitos. Até de propósito. Mas respeito profundamente a vida, sobretudo em suas formas mais evoluídas, continuou. Levantou-se com rapidez e elegância. Foi até a mesa. Primeiro esgotamos todas as possibilidades de modelagem computacional. Aliás, foi dessa pesquisa que surgiram muitas características dos modernos microcomputadores orgânicos. Enquanto falava, pegou um holograma menor em moldura prateada. Paralelamente, avançamos com neuroanálise em espécies não primatas, ratos, gatos, cães e assim por diante. Entregou o holograma a Sparta. Mas quando chegamos às questões mais sutis, linguagem, leitura, escrita, fala memorizada, nenhuma outra espécie podia substituir a humanidade. Sparta examinou o holograma. Uma chimpanzé bebê. Pequena. Frágil. Sim, explicou. Nosso primeiro sujeito foi esta chimpanzé. Chamava-se Molly. Tinha um distúrbio motor severo. Sua voz suavizou-se. A pobre mal conseguia agarrar-se à mãe. Na natureza, teria morrido horas após nascer. Em cativeiro, desenvolveria sérios distúrbios emocionais e dificilmente chegaria à maturidade. Pegou de volta o holograma.
Não hesitei em injetar nela uma mistura de nanochips orgânicos destinados a restaurar a deficiência principal e, de forma bastante conservadora, testar alguns outros parâmetros. Sparta observou com atenção. Parâmetros de linguagem? Sim, recolocou o holograma sobre a mesa. Sentou-se novamente. E respondeu, observando Sparta com a mesma intensidade calculada. Questões ligadas, antes de tudo, à evolução da linguagem. Fez uma breve pausa. O cérebro de um chimpanzé tem metade do tamanho do cérebro humano, mas preserva muitas das mesmas estruturas anatômicas fundamentais. Moldes de crânios fossilizados dos primeiros hominídeos, hoje extintos, embora ainda muito mais próximos dos chimpanzés do que de nós, mostram desenvolvimento nos centros cerebrais tradicionalmente associados à linguagem. E não existem barreiras neurofisiológicas inerentes à linguagem, por mais rigorosa que seja sua definição, na organização cerebral de um chimpanzé. Os obstáculos anatômicos à fala foram corrigidos cirurgicamente, não foram. Não fizemos nenhuma cirurgia em mole. Isso veio depois, com os outros. E, de fato, havia limitações anatômicas, mas as correções foram mínimas e garantimos que fossem indolores. Sim, havia-se tensionado quase imperceptivelmente, mas voltou a relaxar ao retomar o relato dos sucessos. Aquele experimento inicial, bastante informal, com o neuróchip em mole produziu resultados surpreendentes. Seu controle motor melhorou rapidamente, até torná-la indistinguível de um chimpanzé bebê normal. E, como imagino que não precise lhe dizer, um chimpanzé bebê normal é um atleta olímpico comparado a um bebê humano comum. Fez uma pausa breve. Mesmo com um aparelho vocal naturalmente primitivo, ela começou a emitir sons interessantes. Mamãe, por exemplo. Sparta sorriu. Uma boa palavra em sânscrito. Uma boa palavra em quase todas as línguas. Sim, mostrou os dentes novamente. Sabíamos que havíamos feito algo extraordinário. Cruzáramos a barreira entre as espécies, algo que os primeiros pesquisadores de linguagem animal do século XX perseguiram sem resultados conclusivos. A voz ganhou calor. Nós conseguimos de forma inequívoca e sem grande esforço. Os olhos escuros brilharam sob a luz filtrada do abajur. Nunca esquecerei aquela manhã em que fui até a gaiola de Molly e interagi com ela. Os termos ortodoxos da ciência comportamental sempre me pareceram áridos demais, quando simplesmente lhe estendi a mão com a ração, e ela me disse, mamãe. Sparta permaneceu em silêncio. Olhando para trás, acredito que foi naquele instante que concebi o ICEP, o Programa de Aprimoramento da Comunicação Interespécies. Sim, franziu o senho de repente. Aliás, detesto o termo superchimpanzé quase tanto quanto detesto a palavra chimp. A irritação desapareceu, embora a expressão continuasse firme. Nossos 8 primeiros sujeitos aprimorados estavam prontos para treinamento um ano depois. Os detalhes do programa e nossa avaliação dos resultados estão, naturalmente, todos documentados. Mas não há nos registros qualquer menção à sua decisão de encerrar o programa, disse Sparta. Tampouco aparece proposta formal de continuidade. Receio que isso tenha sido consequência da perseguição da mídia, ou talvez eu devesse dizer, da vontade popular, que facilmente se torna histérica quando convenientemente manipulada. O tom endureceu. Ficou claro que não haveria mais financiamento para o ICEP depois que todos os nossos sujeitos se perderam no acidente do Queen Elizabeth IV. Sparta não desviou o olhar. Todos. Não encontrei registro de morte do chimpanzé chamado Ces. Sim, fitou-a com atenção renovada. Ces? Uma pausa curta. Vejo que leu os arquivos com cuidado. Pareceu chegar a uma conclusão silenciosa. Inspetora, tenho viagem marcada para Darjeeling assim que terminarmos aqui. Administro um sanatório perto dali, na propriedade da minha família. Gostaria de ser minha convidada esta noite? Muito gentil, doutora, sim, mas não pretendo tomar muito do seu tempo. Creio que podemos concluir aqui em breve. Sim, inclinou levemente a cabeça. A senhora me entendeu mal. Não estou preocupada com o tempo. Então acrescentou. Pensei que talvez quisesse conhecer Ces. Uma pausa. O último dos chamados superchimpanzés. Tudo o que você lembra daquela noite é verdadeiro, disse o comandante, exceto que não era ela no helicóptero. Uma dublê? Uma atriz? Perguntou Blake. Ninguém. E o sujeito que me amarrou? Esse era real. Caminhavam lado a lado pela floresta. Do outro lado do Hudson River, os penhascos mal se distinguiam entre as árvores.
A respiração de ambos formava nuvens diante do rosto. Ao redor, o outono ardia em cor. Quando alcançaram a borda da mata, a mansão apareceu à esquerda, além do amplo gramado dos fundos, já começando a amarelar sob a aproximação do inverno. A janela de Ellen e a janela da despensa que Blake quebrara na tentativa de fuga eram visíveis na torre próxima. Uma ainda exibia massa fresca de vidraceiro. Na outra, o chumbo novo do vitral brilhava como estanho. Íamos pegar você no quarto dela, disse o comandante. Era o máximo que prevíamos. Você quase escapou. Entrou pela janela e atacou o helicóptero. Foi uma surpresa completa. Se o homem do Sark não estivesse preparando a injeção, você poderia ter causado um desastre. Blake manteve os olhos à frente. Ellen estendeu a mão para mim. Puxou-me para perto. E você diz que essa lembrança é falsa? Vocês conseguem fazer isso? Com o estímulo certo. Voltaram a caminhar em direção à cabana. Após alguns passos, Blake perguntou. Você pode apagar meu chip? Devolver a verdade? O comandante soltou um riso seco. Receio que não. Se quiser, podemos lhe oferecer nossa versão do que lembraria se não tivéssemos interferido. Seria tão falsa quanto qualquer outra. Deixa pra lá. Levanta questões interessantes, não? Como saber amanhã se esta conversa realmente aconteceu? Disse Blake. Outros também perguntaram isso. E por que, se tudo isso é verdade, você está se dando ao trabalho de explicar? Antes só queria se livrar de mim. Você é perigoso, sabia? O comandante fez um gesto em direção à casa. Uma lona grossa cobria a varanda carbonizada. Mais adiante, andaimes cercavam as ruínas da cocheira. E isso foi antes de você saber da salamandra. Blake soltou uma risada amarga. Que diferença faz? Você pode reescrever a última semana da minha vida, apagar toda aquela confusão. Antes que soubessem de nós, justificávamos o engano. Uma mentira temporária, dizíamos. Pausa. E Ellen poderia lhe contar a verdade depois. Ela está envolvida nisso? Ela não teria concordado, Redfield. Você a conhece melhor do que isso. Não perguntamos antes. Depois, quando ouviu nossas razões, aceitou. Blake balançou a cabeça, irritado. Não sei como vocês decidem onde traçar o limite. Brincar de Deus. Não somos Deus. O tom permaneceu seco. E não poderíamos reescrever a última semana da sua vida, mesmo que quiséssemos. 1 ou 2 horas, no máximo. Mais do que isso e coisas ruins acontecem. Como sabe? Não inventamos a técnica, Redfield. A resposta veio sem hesitação. Foram eles. E vocês a usam. Os resultados dos experimentos deles. O comandante deixou a acusação passar. Sobre o que perguntou antes, a memória humana não está num chip. Está distribuída por várias regiões do cérebro. Teria de conversar com neurologistas para entender melhor. É complexo demais para mim. Blake assentiu, com ironia amarga. Claro. Mas entendo o lado prático. É mais fácil apagar algo que alguém ouviu ou leu do que algo que viu acontecer. Mais difícil ainda quando o corpo também participou. O comandante virou o rosto para ele. Você parece envolver o corpo em quase tudo o que aprende, Redfield. Soou quase como elogio. Isso ainda não esgota suas opções, comandante. Não o culpo por pensar assim, Redfield. Mas gostamos de acreditar que somos os mocinhos. Fez uma pausa curta. Por isso não matamos outros mocinhos. Outra pausa. Não fazemos amigos nem parentes de vocês reféns. O olhar seguiu adiante. Só temos 2 opções. Quais são? Bem, podemos confiar na sua palavra de honra de que não nos trairá. Blake foi pego de surpresa. Após um instante, balançou a cabeça. Eu não poderia dar essa palavra. Se me capturassem, me torturariam de novo, usariam aquelas drogas em mim. Hesitou. Ou levassem Ellen. Ou meus pais. Ótimo. Você se conhece bem. O comandante assentiu. Ainda assim, acreditaríamos na sua palavra. Algo cedeu dentro de Blake. Uma resistência antiga. Quando voltou a olhar para o homem mais velho, havia um respeito novo em seus olhos. E qual é a outra opção? Recrutá-lo. Eu já recusei. Não para o Conselho Espacial. Uma breve pausa. Para a Salamandra. Não posso ser um de vocês. Tinham chegado ao que restava da varanda. O comandante parou no primeiro degrau. Por que não? Blake encarou-o. Você realmente foi um dos profetas, não foi?
O comandante sustentou o olhar. Depois assentiu uma única vez, lentamente. Vocês eram todos aqueles garotos impecáveis, disse Blake. Isso mesmo. Eu nunca fui assim. Nunca acreditei naquela bobagem, naquela história de salvador alienígena. Eu apenas fingia. A voz rouca do comandante não mudou. Abriremos uma exceção no seu caso. Você entendeu tudo errado, respondeu Blake. O comandante permaneceu imóvel. Os olhos, frios como os de um basilisco. Quase sem respirar. Então relaxou. Certo. Antes de levá-lo de volta à cidade, há alguém que quero que conheça. J. Q. Rua Foster, professor de xenopaleontologia e xenoarqueologia número King's College London, estava absorto na leitura de um volume encadernado em couro retirado de uma estante de clássicos do século XIX quando Blake e o comandante entraram na biblioteca. Era um homem pequeno, de olhos vivos, cuja expressão imediatamente lembrou a Blake um terrier alerta. Quando o comandante os apresentou, Foster avançou com energia e apertou a mão de Blake com um puxão vigoroso. Meu caro Redfield, permita-me parabenizá-lo pelo excelente trabalho que você e a inspetora Troy fizeram ao recuperar a placa marciana. Que bom vê-la de volta, em segurança, ao seu devido lugar. Obrigado, senhor. Ellen falava muito do senhor. Blake hesitou. Com licença. Obrigado por dizer isso, mas o senhor é muito mais jovem do que eu esperava. De fato, Foster não aparentava mais de 35 anos, embora já tivesse passado dos 50. Se eu continuar tendo encontros frequentes com a morte que exijam visitas ao cirurgião plástico, em breve serei um rapaz como você, respondeu ele. Disseram que substituíram 70% da pele. Desculpe, murmurou Blake, constrangido. Só então se lembrou da bomba do Free Spirit. Da explosão. Do incêndio. Da tentativa de matar Foster e destruir o trabalho de sua vida. Foster tossiu levemente. Não era realmente necessário, claro. Senhor? Afinal, estudei aquilo por tantos anos que poderia sentar diante de um computador e reconstruí-lo inteiro de memória. Quer dizer a placa marciana? O comandante fechou as portas da biblioteca. O Sr. Redfield ainda não foi informado, professor. Foster voltou-se para Blake com expressão desconfiada. Você se considera um estudioso da cultura X, Redfield? De forma alguma, respondeu Blake, surpreso. Foster ergueu uma sobrancelha espessa na direção do comandante. Não é esta a pessoa de quem falou? O trabalho de Redfield se relaciona com o seu, professor. Acho que, depois desta conversa, o senhor verá isso com bastante clareza. Blake lançou um olhar ao comandante. Pouco antes de enviá-lo com Ellen a Mars para recuperar a placa desaparecida, ele se referira à missão como coisas arqueológicas, como se não tivesse o menor interesse em compreender por que alguém se importaria com aquilo. Então, podemos começar? Disse Foster, impaciente. O comandante indicou as poltronas de couro profundamente acolchoadas. Depois de rearranjarem os móveis, perceberam que haviam se sentado nos vértices de um triângulo equilátero invisível, voltados uns para os outros. Se não se importar em começar, professor, disse o comandante. Com prazer. Percebendo o olhar de Foster, acrescentou. Vou pedir chá, e algo mais forte para o senhor. Tocou no comunicador de pulso. O aparelho respondeu com um leve sinal sonoro. Foster retirou do bolso interno do paletó de tweed um projetor holográfico plano. Colocou-o sobre a pequena mesa lateral e digitou comandos num bloco de notas. No ar acima do aparelho, surgiram várias dezenas de formas esculturais flutuantes. Pareciam sólidas. Como tipos metálicos recém-fundidos. Presumo que ambos conheçam minha descoberta de que as tábuas de Vênus representam uma revelação linguística e filológica ainda mais extraordinária do que a Rosetta Stone. A falta de modéstia era tão evidente que Blake quase a achou simpática. As tábuas não apenas foram organizadas de modo a revelar deliberadamente os sons associados a cada um destes sinais, continuou Foster, apontando para os símbolos que organizei por frequência de ocorrência, como também os textos, mais de uma dúzia distintos, foram escritos foneticamente em línguas terrestres da Idade do Bronze. Pigarreou com solenidade. Além disso, cada um foi comparado à respectiva tradução na língua da cultura X. Fez uma pausa teatral. Em suma, obtivemos, de uma única vez, não apenas uma amostra considerável da língua escrita e falada da cultura X, mas também, como bônus inesperado, textos em várias línguas perdidas da Terra, jamais antes decifradas.
Seu rosto endureceu brevemente. Tragicamente, todas as cópias dessas tábuas foram destruídas naquela noite terrível. Mas as tábuas originais de Vênus ainda existem? Perguntou Blake. Sim. Permanecem enterradas onde as deixamos, na superfície, e pretendo certamente voltar para escavá-las. Hesitou. Algum dia. Quando os recursos necessários puderem ser obtidos. Os olhos brilhavam. Menino e professor coexistiam ali. Um ansiando aprovação. O outro exigindo reconhecimento. Mas, enquanto isso, fiz uma descoberta mais urgente. Ergueu o queixo. Eu traduzi a placa marciana. Parabéns, disse Blake, esforçando-se para soar convincente. Em sua profissão, supostas traduções de manuscritos indecifráveis eram quase tão frequentes quanto projetos de máquinas de movimento perpétuo num escritório de patentes. Foster ignorou a reserva implícita. Se me concederem um instante. Manipulou novamente o projetor. Sob os sinais esculturais surgiram novas marcas. Letras romanas simples acompanhadas de sinais fonéticos padronizados. Estes são os sons correspondentes. Tocou no painel. Os símbolos brilharam um a um. O alto-falante emitiu fonemas desencarnados. KH. A. WH. SH. Quando a sequência terminou, Foster prosseguiu. A placa marciana contém muitos destes mesmos sinais, nenhum dos caracteres emprestados de línguas humanas, evidentemente, e apenas os 3 menos frequentes das tábuas venusianas estão ausentes. Voltou-se para Blake. Como a havia memorizado, consegui reconstruí-la durante o período em que esteve desaparecida e todos os registros de sua existência haviam sido destruídos. A voz ganhou um tom quase satisfeito. Deitado numa cama clínica em Port Esperus, entretendo-me com pensamentos, já que nada mais podia fazer, concluí que, ao contrário das tábuas venusianas, que, como disse, traduzem textos da Terra Antiga, a placa marciana faz apenas uma breve referência à Terra. Uma terra jovem demais para ter desenvolvido criaturas capazes de emitir sons intencionais, muito menos línguas faladas. Foster tocou novamente o aparelho. Uma imagem em tamanho real da placa marciana surgiu no ar, pairando acima dos demais sinais e marcas como um fragmento de espelho quebrado. Isto lhe parece uma reprodução precisa, Sr. Redfield. Foi feita de memória. Blake observou. Tenho de admitir que eu não notaria diferença. Foster recebeu isso como elogio. Como se pode imaginar ao olhar para ela, a placa não é realmente uma placa. É apenas um fragmento de um documento muito mais extenso, do qual a maior parte se perdeu. Apontou para os símbolos flutuantes. Eis o que está escrito. O alto-falante emitiu uma sequência fragmentada de chiados, estrondos e estalos. As linhas incompletas da placa eram lidas numa voz que Foster reconstruíra para os alienígenas extintos que haviam gravado o metal. Blake tentou parecer fascinado. Lançou um olhar furtivo ao comandante. O rosto dele permanecia absolutamente neutro. Quando os sons cessaram, Foster anunciou. Agora, em inglês. Desta vez, a voz era neutra, agradável, o timbre padrão dos computadores de uso geral do século XXI. Lugar em ZHGOZH 134 de WHSSCH 9 sobre. Um mundo salgado de ISS 9436 foram, designados, vieram humildemente e pacificamente para fazer líder. Sob a costa do sal escuro eles. 1000 estádios deste lugar eles. Lugares de poder e seus lugares de produção e estudo e seus lugares de descanso. Gerações posteriores, sobre todo o sal e terra deste mundo, e, de WHSSCH fizeram o trabalho atribuído aos designados. Neste, o primeiro dos de ISS de 9436 a 7815. Seu maior. TH em THA. Carros fluíam como um rio dos grandes acampamentos, do leste. Os designados honravam as conquistas. As criaturas multiplicaram-se, e a diversidade. Em suas muitas espécies, entrelaçadas. Ao mesmo tempo, outros designados, segundo e terceiro mundos de sal. Então, finalmente. A SSCH 1095, todos os que estavam. Mundos de sal aguardando o sinal de sucesso. Os mensageiros que habitam as nuvens onde vive o grande mundo. Os condutores de carruagens deixaram esta inscrição, sua grande obra. Eles aguardam o despertar, da espera no grande mundo. Então tudo ficará bem. Blake ouviu os fragmentos desconexos com espanto crescente.
As últimas palavras, porém, arrancaram-no do transe. Tudo ficará bem? Os termos não traduzidos são nomes próprios, naturalmente, explicou Foster. Possivelmente nomes individuais, certamente nomes de estrelas e planetas, incluindo, estou convencido, a Terra, Vênus, Mars e o Sun. Continuou, entusiasmado. E os termos da Idade do Bronze, carros, estádios e afins, são apenas os equivalentes mais próximos que os textos venusianos puderam fornecer para as palavras originais da placa. O sentido geral é fácil de deduzir. Mas Blake insistiu. Estava realmente escrito, tudo ficará bem? Foster parecia não perceber a urgência. Trens ou carros, talvez até algum tipo de veículo terrestre, não navios, porque para isso existiam termos perfeitamente adequados, e milhas ou quilômetros, alguma unidade de medida, esse tipo de aproximação. Blake finalmente percebeu o olhar do comandante. Uma advertência silenciosa. Foster não sabe. Mundo de sal não é exatamente um termo da Idade do Bronze, é? Comentou o comandante, com frieza estudada. Foster aceitou a provocação sem hesitar. Não, mas evidentemente quer dizer mundo oceânico. Talvez os sais dissolvidos os interessassem tanto quanto a própria água. Seja qual for a razão. Fez um gesto breve. Algo histórico, talvez. Era evidente que já previra essa objeção. Considere que chamamos galáxias de galáxias. Se alguém traduzisse esse termo sem contexto, poderia questionar a etimologia de algo como vias lácteas. Especialmente se não fosse mamífero, comentou Blake. Foster lançou-lhe um olhar por baixo da sobrancelha ruiva. Sim. E o grande mundo? Perguntou o comandante. Foster sorriu triunfante. Júpiter. Blake tentou de novo. Sua tradução termina com, então tudo ficará bem. Sim? Foster agora o observava com real curiosidade. Tudo ficará bem é um dos lemas das pessoas que roubaram a placa marciana, disse Blake. As mesmas que tentaram matá-lo. Foster voltou-se lentamente para o comandante. A compreensão surgiu em seu rosto. Então é por isso que queria que eu conhecesse o Sr. Redfield. O comandante ergueu levemente o queixo. E por que eu quereria que Redfield o conhecesse, professor? Não era exatamente uma resposta. Mas naquele instante chegaram o chá e uma garrafa de Lafroy, o uísque favorito de Foster. O comandante ficou dispensado de explicar melhor. Já era crepúsculo. Blake e o comandante atravessavam o gramado em direção ao helicóptero branco da diretoria espacial que os trouxera até Granite Lodge. Lembra dos mapas estelares que vi na Sociedade Atanásia? Perguntou Blake. Aquele que você roubou do Louvre Museum. Havia outros. Eles já possuíam vários. Todos tinham em comum um alinhamento planetário específico. O comandante ergueu a sobrancelha grisalha. Alinhamentos recorrentes correspondem a uma data, continuou Blake. Sim? Parece coincidir com o encontro programado da Kon-Tiki com Júpiter. O comandante não respondeu de imediato. O que você conclui disso? Blake virou-se para ele. Você já sabe que algo vai acontecer em Júpiter? Foi o que nos ensinaram. Uma pausa curta. A nós, os profetas. O que existe entre você e Foster? Ele tem um projeto de pesquisa. Ofereci minhas influências. Depois acrescentou. Não mais perguntas, Redfield. Estou prestes a me despedir de você pela última vez, a menos que me diga o contrário. Blake hesitou. Então perguntou. Onde está Ellen agora? Pela primeira vez, a resposta veio sem dureza. Juro que gostaria de saber. Blake falou baixo. Está bem. Outra pausa. Estou com você. À medida que as colinas se aproximavam rapidamente, Holly Sim reassumiu o controle manual do pequeno e veloz helicóptero Dragonfly Helicopter, retirando-o do piloto automático. A subida era rápida e silenciosa entre os terraços montanhosos. Muito abaixo, uma estrada de macadame e 2 trilhos brilhantes serpentearam como pitons. Um velho trem fazia a mesma escalada sinuosa, soltando vapor branco no ar frio. Sim inclinou a cabeça para os terraços verdes em degraus. Plantações de chá. Darjeeling produz o melhor chá do mundo, ao menos é isso que gostamos de acreditar. O helicóptero ultrapassou a crista da montanha a 2.500 metros. Até então oculto pelas cordilheiras, o Himalaia surgiu de repente no ar cristalino. Sparta conteve a respiração.
Os picos cobertos de geleiras erguiam-se como fragmentos de vidro contra o céu azul escuro. Kangchenjunga dominava todos os outros. Mesmo a 70 quilômetros de distância, erguia-se acima do helicóptero numa perspectiva tão nítida que parecia possível tocá-la. De repente, sobrevoavam uma cidade agarrada ao topo da colina e derramada por suas encostas. O helicóptero passou veloz por gramados verdes, árvores antigas e torres de igrejas de pedra. Sim, comentou. Os ingleses, entre eles pelo menos uma dúzia dos meus trisavós, desenvolveram Darjeeling como refúgio contra o calor das planícies. É por isso que metade dos edifícios parece ter sido transplantada das British Isles. Está vendo aquele ali, que parece uma igreja de Edimburgo. Foi cinema durante algumas décadas. Ela apontou adiante. Metade do restante da cidade poderia estar no Tibete. Uma colônia de tibetanos se estabeleceu aqui depois de fugir da China em meados do século XX. O que sobra, incluindo o mercado, é pura Índia. Tentamos preservá-la quase exatamente como era há um século. O helicóptero passou rente à crista da montanha, além da cidade. Sim percebeu a direção do olhar de Sparta e sorriu. O povo das montanhas passa muito tempo rezando, de um modo ou de outro. Os cumes áridos estavam pontilhados de mastros com bandeiras de oração, estandartes desbotados pendiam frouxos no ar imóvel. O helicóptero seguiu adiante até que um amplo gramado verde surgiu diante delas, ladeado por carvalhos e castanheiros imponentes. Por uma fração de segundo, Sparta consultou a própria memória eidética. Havia algo familiar naquele vasto gramado, naquelas árvores majestosas, nos Himalaias nevados pairando acima dos vales cobertos de nuvens. Howard Falcon pousou um balão aqui, disse ela. Sim, assentiu. De fato, Howard pousou aqui muitas vezes. Seu sorriso se ampliou. As raízes dele na Índia são quase tão profundas quanto as minhas. Embora nenhum de seus ancestrais britânicos, tão impecavelmente corretos, jamais tenha realmente se adaptado à cultura local. Parecia genuinamente animada, como se o ar puro da montanha lhe devolvesse energia. Você deve ter visto esta paisagem em algum dos documentários sobre ele. Quando estava tentando levantar recursos para construir a Queen Elizabeth, o truque favorito de Howard para conquistar aliados era levá-los num passeio em seu balão de ar quente movido a fusão nuclear. Partiam de Srinagar, permaneciam no ar por vários dias, percorriam toda a extensão do Himalaias e pousavam exatamente aqui. O helicóptero tocou a grama com suavidade. Mais atrás, entre as árvores, Sparta avistou uma casa branca, de amplas varandas e largos beirais, ladeada por enormes rododendros floridos, arbustos tão grandes quanto árvores, relíquias botânicas de eras remotas. E sempre que Howard pousava, convidávamos os vizinhos para jantar, beber vinho e bajular os convidados, acrescentou Sim. Ela soltou o cinto e desceu com cuidado. Sparta puxou a mochila de trás do assento e a seguiu, sentindo os sapatos afundarem na grama macia. Hoje não teremos festa, infelizmente, disse Sim. Apenas um jantar tranquilo em casa. No gramado, 2 pavões caminhavam lentamente, exibindo enormes leques de penas azul esverdeadas para as pavoas que circulavam por perto. No alto de um cedro imponente, Sparta distinguiu uma garça branca de plumagem exuberante. À esquerda, as montanhas nevadas começavam a ganhar tons avermelhados sob a luz do entardecer. As duas avançaram em direção à casa, a médica em roupa de montaria, a policial em uniforme azul impecável. Um homem alto, de polainas e jaqueta, atravessou o gramado apressadamente em direção a elas. Parou a poucos metros, inclinando a cabeça coberta por turbante. Boa noite, senhora. Boa noite, Han. Pode verificar o helicóptero, por favor. E leve a mala da inspetora para o quarto dela. Imediatamente. Sparta entregou a mochila ao alto Sikh. O gesto dele foi tão preciso quanto uma continência militar. Eu a levarei aos seus aposentos mais tarde, inspetora, disse Sim. Antes, quero lhe mostrar algo, antes que escureça. Sparta seguiu Sim pelos corredores frescos e sombreados sob os castanheiros. Entre fileiras organizadas de árvores antigas e arbustos ornamentais, avistou outros edifícios brancos. Algumas pessoas se moviam lentamente pelo pátio, de cabeça baixa, sem demonstrar grande interesse pelo que a cercava. O avô paterno de minha mãe, cujo pai enriqueceu com o chá, fundou este lugar como sanatório para tuberculosos, explicou Sim. Agora que a tuberculose pertence quase ao passado, tratamos aqui distúrbios neurológicos, quando podemos. Sua voz perdeu um pouco da leveza.
Apesar de todo o progresso de que falei antes, alguns mistérios ainda nos escapam. Mesmo assim, tentamos oferecer um bom lar para aqueles que não conseguimos ajudar. Sim deixou o caminho de cascalho e avançou entre altas sebes de camélias perfumadas. O cheiro de animais intensificava-se a cada passo. Meu avô fundou este zoológico, que meu pai concordou em manter quando se casou com minha mãe. Ela sorriu discretamente. Os acordos de dote podiam ser bastante complexos antigamente. Eu o reformei e contratei mais especialistas. Agora ele serve à pesquisa. Celeiros baixos de alvenaria surgiam entre as árvores. Sparta identificou o odor forte de felinos vindo de um deles, o cheiro intenso de ungulados de outro e o aroma seco, quase outonal, de répteis em um terceiro. Num aviário de ferro forjado com 4 andares de altura, asas bateram. Por um instante, uma águia recortou-se contra o céu escurecendo. Muitas espécies raras do subcontinente estão representadas aqui. Amanhã você pode passar quanto tempo quiser observando tudo isso. A conduzia agora além do aviário, em direção a outra estrutura aberta. Mas esta noite, macacos e lêmures saltavam e gritavam em recintos separados. Sim guiou Sparta até o fim da fileira, diante da maior jaula. O projeto era simples e familiar. Piso de concreto inclinado alguns metros abaixo do nível do solo, drenos laterais para a limpeza e uma escotilha no canto levando ao longo celeiro de pedra atrás dos recintos dos primatas. Menos familiares eram as hastes e travessas de alumínio cruzando toda a altura da estrutura, desde poucos metros acima do chão até o teto elevado. Sparta ergueu os olhos. Isto veio da Queen Elizabeth. É parte da maquete usada para treinar os chimpanzés, respondeu Sim. O treinamento acontecia no centro de Ramnagar, mas recuperei esta seção e a instalei aqui. Sparta já intuía o motivo antes mesmo de perguntar. Sim voltou-se para a porta posterior e chamou, em voz firme. Cês. Holly está aqui. Por um instante, nada aconteceu. O ar vibrava com gritos e guinchos dos outros primatas. Então, lentamente, um rosto tímido surgiu da sombra. Olhos castanhos muito abertos. Lábios finos entreabertos em cautela. Cês. Holly está aqui. Holly quer dar oi. O animal hesitou, depois saiu devagar. Balançou-se até a viga de alumínio mais próxima e sentou-se ali, observando Sparta com atenção absoluta. Sparta reconheceu imediatamente aquele rosto. Era o chimpanzé aterrorizado que Howard Falcon encontrara nos últimos momentos da Queen Elizabeth. Ao que tudo indicava, a ordem final de Falcon: chefe, vá. Salvar a vida daquele único sobrevivente. Toda vez que olho para um chimpanzé, disse Sim, lembro que este é o meu parente evolutivo mais próximo. Ela manteve os olhos fixos no animal. E acho que podemos afirmar com segurança que nenhum de nós compreende, em nível verdadeiramente fundamental, celular, molecular, porque os chimpanzés não têm a nossa aparência nem o nosso comportamento. Depois de mais de um século de pesquisas sofisticadas, ainda não compreendemos inteiramente por que nós e eles assumimos formas diferentes, embora reconheçamos a utilidade dessas diferenças, nem porque humanos e chimpanzés podem ser infectados pelos mesmos vírus sem adoecer da mesma maneira. Holly se encaminhava devagar enquanto falava. Também não entendemos plenamente como os humanos conseguem ler, escrever e construir frases complexas, enquanto eles, em seu estado natural, não conseguem. Em termos genéticos, somos tão semelhantes que provavelmente apenas nós mesmos seríamos capazes de notar a diferença. Ela voltou-se ligeiramente para Sparta, oferecendo de novo aquele sorriso discreto. Duvido que um alienígena, algum visitante vindo de outra estrela, conseguisse distinguir isso à primeira vista. Não por razões bioquímicas, ao menos não sem instrumentos extremamente sofisticados. O que sugere que enormes diferenças evolutivas podem surgir a partir dos ajustes físicos mais sutis. Se forem os ajustes certos, disse Sparta, tão baixo que quase soou como um sussurro. Os olhos de Sim se abriram uma fração de milímetro antes que ela voltasse a atenção para o chimpanzé. Cês. Venha cumprimentar Holly. Cês aproximou-se lentamente. Era um macho adulto em pleno vigor físico, com músculos espessos ondulando sob o pelo negro brilhante. Pesava pelo menos 10 quilos a mais que a própria Sparta. Ainda assim, havia algo apagado em seus olhos. O olhar estava turvo, desfocado. No meio do percurso, se escambaleou e precisou apoiar-se na viga estreita. Permaneceu imóvel por alguns segundos.
Depois pareceu reunir coragem visivelmente, como se precisasse vencer uma barreira interna antes de prosseguir. Os olhos jamais se desviaram do rosto de si enquanto retomava o lento avanço. Por fim, alcançou a tela metálica da jaula e agarrou-a com ambas as mãos calejadas. Diga olá para Holly. A voz de Sim era clara, porém íntima. Os lábios de C se entreabriram numa expressão dolorosa. Um som rouco saiu de sua garganta. Bebê. Bah. Muito bem, Cs. Muito bem. Sim estendeu a mão pela malha e coçou rapidamente sua cabeça. Os cabelos escuros do animal abriam-se em torno de uma larga cicatriz irregular, onde a pele branca permanecia exposta. Ela tirou do bolso um pequeno pedaço de alimento marrom e quebradiço. Se soltou a tela com esforço visível, dedo por dedo, e pegou a comida. Enfiou-a imediatamente na boca e começou a mastigar. Enquanto os músculos maxilares trabalhavam pesadamente, lançou um olhar lateral para Sparta. As pupilas escuras, cercadas por amarelo, revelavam uma curiosidade frágil, quase infantil, misturada ao medo. Ele não consegue falar, observou Sparta. Não mais. E também não compreende quase nada além de alguns comandos simples, os primeiros que aprendeu. Como você viu, suas funções motoras também estão comprometidas. Sim soltou um suspiro breve. Os neurochips não conseguem impedir a destruição de tecido cerebral em um dano tão extenso. Fez uma pausa. Mentalmente, Cis equivale hoje, mais ou menos, a uma criança de 1 ano. Outra pausa. Só que menos brincalhão. E muito menos confiante. Sparta ergueu os olhos para a estrutura metálica que lembrava o interior da desaparecida Queen Elizabeth IV. Este cenário não desperta lembranças dolorosas nele? Pelo contrário. Ele e os outros viveram aqui os dias mais felizes de suas vidas. Sim acariciou levemente os nós dos dedos da mão direita de Cs, ainda presa à grade. Adeus, Cs. Holly voltará. Cs não respondeu. Apenas os observou enquanto se afastavam. A luz já desaparecera do céu. Os passos das duas mulheres rangiam sobre o cascalho de um caminho quase invisível, delineado apenas por pequenas luminárias de brilho fraco. Depois de alguns metros, Sim retomou. Howard Falcon conhecia meu trabalho com chimpanzés geneticamente modificados desde o início. O assunto surgiu naturalmente durante aqueles intermináveis eventos sociais que ele promovia com seus voos de balão. Havia leve ironia em sua voz. Na verdade, foi uma observação casual dele que colocou o ICEP no caminho do sucesso, embora eu duvide que ele sequer se lembre disso hoje. Howard sempre esteve ocupado demais com outras coisas para se envolver pessoalmente. E por que ele se interessou pelo ICEP? Perguntou Sparta. Porque conhecia o básico. Sim continuou caminhando devagar. Chimpanzés normais superam humanos em quase todos os aspectos físicos. Com uma ou duas exceções fundamentais, claro. Ela ergueu os olhos para a escuridão. Um chimpanzé adulto é mais rápido e mais forte do que o atleta humano mais rápido e mais forte, embora sejamos melhores para a corrida prolongada e arremesso. Depois ergueu as próprias mãos. E possuímos uma vantagem quase quântica na estrutura das mãos, não apenas em relação aos chimpanzés, mas à maioria dos seres vivos. Ainda assim, não havia razão para acreditar que chimpanzés geneticamente modificados não pudessem se unir aos humanos como parceiros plenamente conscientes em empreendimentos mutuamente vantajosos. Como operar dirigíveis? Perguntou Sparta. Exatamente. A Queen Elizabeth IV já estava em construção quando Howard mencionou essa possibilidade de maneira casual. Sim sorriu de leve. Acho que ele próprio se surpreendeu quando percebi que a ideia era séria. Continuou. Graças a ele, os financiadores logo compreenderam a vantagem de complementar a tripulação humana com chimpanzés inteligentes capazes de realizar boa parte do trabalho de Cordame dentro daquela vasta estrutura aberta. Seu olhar subiu. Howard certa vez a descreveu como uma catedral voadora. Cuidar do Cordame significava assumir o trabalho perigoso, disse Sparta. Perigoso para nós, não para eles. Na penumbra, os olhos escuros de Sim brilharam. Questões éticas sempre foram centrais, inspetora, quaisquer que sejam suas dúvidas a esse respeito. Sua voz endureceu levemente. Não estávamos criando uma raça de escravos. Os experimentos realizados na maquete mostraram que os chimpanzés não apenas se sentiam confortáveis no ambiente da Queen, como pareciam genuinamente felizes ali em cima, entre vigas e cabos.
Não houve um único quase acidente com chimpanzés durante os testes preliminares, mesmo nos exercícios mais exigentes. Fez nova pausa. E aqueles ainda eram animais de laboratório comuns. As duas saíram da sombra das árvores e voltaram ao campo aberto. Sparta parou. Ergueu os olhos para o céu. Acima delas, as estrelas lembravam plâncton fluorescente. 4 ou 5 mil eram visíveis a olho nu naquela atmosfera cristalina. Para os sentidos de Sparta, eram muitas dezenas de vezes mais. A noroeste, as geleiras do Himalaia surgiam como arestas jovens e violentas da colisão continental, expressão visível das convulsões incessantes que remodelavam a superfície giratória da Terra. Depois de alguns segundos, Sparta voltou-se para Sim. Falcon visita-se alguma vez? Sim, respondeu sem hesitar. Falcon já não pertence realmente ao nosso círculo. Por que diz isso? Desde o acidente com a Queen, ele escolheu não viver mais na Índia. Seu tom tornou-se mais seco. E tampouco procura companhia fora do pequeno círculo de colegas ligados ao projeto Kon-Tiki. Por fim, acrescentou. Imagino que seja por causa do que tiveram de fazer para salvá-lo. Sparta despertou em um quarto de teto alto, reluzente de branco sob camadas acumuladas de esmalte ao longo de séculos. As janelas altas eram adornadas por rendas e fechadas por vidros imperfeitos, cujas pequenas bolhas refratavam a luz em galáxias líquidas douradas. Por um instante, ela não soube onde estava. Tinha 18 anos. Era prisioneira num sanatório. Meio embriagada pelo retorno aleatório das memórias, pelo assalto dos sentidos exacerbados. O coração disparou. A garganta doía de vontade de gritar, porque ela podia ouvir o bater de asas do Sark aproximando-se, trazendo o assassino. Sparta saiu da cama e deslizou de bruços pelo chão encerado, encostando o corpo numa parede abaixo do peitoril. Escutou. Lá embaixo, nos vales profundos, pássaros noturnos cantavam. 1 milhão de pequenos sapos coachavam para a lua. A claridade da lua cheia inundava o quarto através das cortinas rendadas. Então a percepção se reorganizou. Não era manhã. Não estava no sanatório do Colorado. Estava na casa de Holly Sim, na Índia. E o ar estava tão frio que sua respiração se tornava visível ao luar. O som que ouvirá não era de um Sark. Era o pequeno helicóptero Dragonfly Helicopter de 2 lugares de Sim. O minúsculo motor elétrico de fusão era tão silencioso que tudo o que se distinguia era o zumbido das hélices. E ele não se aproximava. Estava decolando. Sparta ergueu lentamente a cabeça até o canto da janela e fitou o gramado inclinado. Seu olho direito travou no Dragonfly, já meio quilômetro de distância, subindo diante de picos escurecidos pela lua. Ela concentrou a visão até que a cabine ocupasse todo o campo visual. O ângulo era ruim. Via apenas por trás, o ombro esquerdo e parte do braço da piloto. Mas a imagem infravermelha processada pelo córtex visual de Sparta era nítida como pleno dia. A piloto era uma mulher. Sim, ou alguém extremamente parecida com ela. Algo dentro dela permaneceu inquieto. Seria mesmo Sim? E para onde iria, sozinha, no meio da noite? Sparta soltou um suspiro curto, irritado, quase um rosnado. Num único movimento, pôs-se de pé. Por um instante ficou totalmente exposta à janela, oferecendo-se sem hesitação a qualquer observador oculto. Depois atravessou o quarto até o armário. Vestiu um macacão preto justo de lona. Calçou tênis pretos de cano alto. Voltou à janela, agora silenciosa, quase invisível. Desarmou o pequeno revelador que havia instalado no vidro. No frio noturno, a moldura de madeira havia encolhido. A janela ergueu-se facilmente, raspando de leve na estrutura. Ela saiu. Fechou atrás de si. Correu pelo telhado de leve inclinação. Na quina da varanda, testou a resistência da calha. Agarrou-se a ela. Girou o corpo para a frente. Ficou suspensa sob o beiral, os pés a cerca de 1 metro do solo. Soltou-se. Caiu sem ruído sobre um canteiro de musgo irlandês ornamental. O luar filtrado pelas árvores formava um mosaico de azul e negro. Mas, para os olhos sensíveis ao infravermelho de Sparta, o chão brilhava em tons de vermelho opaco. Relva, arbustos e terra nua devolviam o calor solar em intensidades distintas. Ela avançou depressa pelas trilhas em direção ao sanatório. Parou apenas uma vez. Uma forma branca fantasmagórica moveu-se entre os galhos escuros de um cedro. Mas era apenas uma garça, recolhida ali para atravessar a noite. O sanatório surgiu à frente.
4 edifícios baixos de tijolo, cobertos por largos telhados metálicos, formavam um conjunto ao redor de um pátio central onde crescia um velho castanheiro retorcido. 2 prédios, um diante do outro, serviam de dormitórios, com quartos individuais voltados para varandas abertas. Um terceiro abrigava lavanderia, cozinha e refeitório. Ela ouvia a respiração profunda e adormecida de homens e mulheres nos dormitórios. Passou por eles sem hesitar. Seu objetivo era o 4º edifício. A clínica. Com exceção de uma luz amarela fraca nas varandas, tudo permanecia apagado. Sparta circulou lentamente a clínica, mantendo-se nas sombras. Seu olhar percorreu o telhado, as janelas, os batentes, cada linha arquitetônica. Procurava câmeras. Sensores. Qualquer anomalia. A segurança parecia rudimentar. Quase primitiva. Nenhuma câmera visível. As janelas e portas protegidas apenas por fitas condutoras. Escolheu uma janela parcialmente escondida por um rododendro. Afastou os galhos. Empurrou as persianas. Do bolso lateral do macacão retirou uma fina ferramenta de aço. Com força exata, recortou um círculo junto à trava. Golpeou de leve. O disco de vidro caiu inteiro em sua mão. Enfiou o braço pelo orifício. Ia prender um laço frouxo de fio à fita condutora quando percebeu, pelas espinhas sensoriais, que não havia corrente elétrica alguma no alarme. Pensou nisso por apenas 1 milésimo de segundo. Mesmo assim, completou a derivação com massa aluminizada. A energia poderia ser restabelecida a qualquer instante. Girou a trava. A janela, ao contrário da do quarto, ofereceu resistência. Resíduos de tinta seca e poeira antiga caíram-lhe no rosto e nos cabelos. Ela ergueu-se até o peitoril com facilidade. Encolheu as pernas. Torcendo o corpo de lado, passou pela abertura estreita. Os pés tocaram o chão. Levantou-se. Era um pequeno quarto equipado com cama hospitalar e aparelhos diagnósticos antiquados. Nada compatível com o que se esperaria de um sanatório particular caro. Deixou a janela entreaberta. Começou a explorar. Os consultórios e salas de exame distribuíam-se em ambos os lados de um corredor central comprido. A luz lunar atravessava persianas e portas abertas, iluminando uma faixa de carpete gasto. Guiado pelo calor, o olhar de Sparta varria cada ambiente à medida que avançava. Mas não perdeu tempo. Esperava encontrar os registros clínicos no escritório da administração. Com microtecnologia moderna, um século inteiro de dados caberia num disco do tamanho de uma rupia. No centro do edifício, próximo à entrada principal, encontrou uma porta fechada. Uma placa de latão gravada estava parafusada na travessa delicada da veneziana. Doutor Sim. Ela tocou a fechadura magnética. Sentiu o padrão deixado pelo toque de Sim. Reconstruiu mentalmente a sequência. Um segundo depois, entrou. Um arrepio estranho de orgulho percorreu-lhe o corpo. Tudo fora tão fácil que quase não tivera a oportunidade de se esforçar. Gostava disso. Gostava de enganar monitores de fotogramas com a leveza precisa de uma bailarina. Gostava de enxergar no escuro. Gostava de ludibriar sensores de movimento com a exatidão dos próprios passos. Gostava de sentir pelo cheiro quem estivera ali por último, e há quanto tempo. Gostava da sensação de quase atravessar paredes. Mas sobretudo gostava do momento seguinte. Aproximou-se da pequena unidade de computador refrigerada à água embutida na parede do escritório. As espinhas de pin sob suas unhas deslizaram até as portas de entrada e saída. E começaram a drenar informações. Por um instante, ela entrou em transe. Seus sentidos foram dominados pelo aroma intenso de cigarros fortes fluindo por seu órgão calculista, o olho da alma. Para Sparta, a manipulação matemática beirava o erótico. A chave que buscava tinha gosto e cheiro de tangerina, a sensação de um leve afago nas costas, o som distante de uma flauta de bambu. Com destreza, contornou as salvaguardas do banco de dados. Segundos depois, encontrou o que procurava. Ela riu alto. Não pelo conteúdo encontrado, que nada tinha de engraçado, mas pelo prazer puro do domínio. Tinham-lhe concedido poderes que jamais pedirá, nem aceitara. Poderes maiores do que os próprios criadores haviam imaginado. No início, fora assustador perceber que conseguia ouvir e enxergar o que outros não podiam. Que era capaz de sentir gostos e odores inacessíveis aos demais, e não apenas percebê-los, mas analisá-los com precisão química.
Também fora assustador, embora útil, descobrir que podia abrir fechaduras eletrônicas e comunicar-se diretamente até mesmo com sistemas computacionais complexos. Tão úteis quanto isso eram sua memória ilimitada e a capacidade de cálculo profundo, executada muito além da velocidade que a consciência conseguia acompanhar. Até pouco tempo atrás, possuir ainda outra faculdade: a de sentir o éter. Impor a própria vontade através de um feixe de micro-ondas. Ação à distância. Aquilo ultrapassava a conveniência. Era puro poder. Mas isso lhe fora arrancado em Mars. Os polímeros orgânicos vivos que antes preenchiam seu abdômen com energia elétrica incandescente haviam sido destruídos por uma bomba de pulso disparada por um possível assassino. Depois vieram os cirurgiões. E concluíram o serviço. Ela nunca fora criada para depender dessas próteses. Seus pais haviam ensinado exatamente o contrário. Confiar em si mesma. Acreditar que simplesmente ser humana não apenas bastava, mas, se pudesse ser plenamente humana, seria mais do que suficiente. Ser humana significava carregar em si a possibilidade do triunfo. O que acabará de ler nos arquivos codificados de Holly sim confirmava a convicção que se formava desde sua saída de Marte. Muitos seres humanos haviam passado pelas mãos impiedosas de Sim. Uma proporção alarmante morrera. Anônimos. Sem teto. Órfãos. Pessoas cuja ausência dificilmente despertaria perguntas. Entre todos, um caso destacava-se. Paciente do sexo feminino, 18 anos. Altura, 154 centímetros. Peso, 43 quilogramas. Cabelos castanhos. Olhos castanhos. Raça, branca, ascendência inglesa. Diagnóstico, esquizofrenia paranoide confirmado pela agência de transferência. Paciente relata alucinações visuais e auditivas graves e constantes. Tratamento prescrito, neuroamplificação GAF injetável. Complicações, disfunção do sistema nervoso autônomo, apneia, hipertermia, convulsões. Óbito declarado às 23h31. Destinação do corpo conforme diretriz do conclave. Envio para a América do Norte sem incidentes. Registros editados e transmitidos com sucesso. Naquele dia. Naquele mês. Naquele ano. A jovem morta, uma fugitiva sem nome recolhida a um asilo na Caxemir, poderia, pela aparência, ser irmã gêmea de Esparta. E a aparência era tudo de que precisavam. A aparência de um cadáver. O que Sim fizera com a garota que tivera o azar de se parecer com Linda N fora assassinato deliberado. Rápido. Premeditado. 8 anos antes, Sparta também fora paciente num sanatório. Outro edifício antigo, semelhante àquele, mas erguido nas montanhas da Norte América, nas Rocky Mountains. Estivera aprisionada ali. Afundada no próprio passado. Incapaz de fixar novas memórias por mais de poucos minutos. A memória de curto prazo fora tão completamente destruída que ela já não conseguia sequer recordar o rosto do médico. Mas o médico lembrava-se dela. E sabia como restaurar sua memória operacional. Pagou por isso com a própria vida. Concedeu-lhe segundos preciosos. Segundos suficientes para escapar. No SAR que trouxera seu potencial assassino. Não era coincidência que, naquele mesmo período, Holly Sim dirigisse um sanatório nas montanhas do outro lado do mundo. Também não era coincidência que Sim tivesse desenvolvido as técnicas de neurochip que aquele médico utilizara para salvá-la. As mesmas técnicas que, em parte, haviam transformado Sparta numa anomalia. Havia ainda outra coincidência quase impossível. Quando a Queen Elizabeth IV caiu no Grand Canyon, levando consigo chimpanzés com aprimoramentos neurais, a reconstrução de Howard Falcon dependera da mesma tecnologia. Mas com Falcon haviam ido muito além. Muito além. Sparta. Falcon. CES. 3 variantes de uma mesma linhagem sob o crânio. Primos neurológicos. Ela transferiu todo o arquivo secreto para a própria memória e retraiu os cabos das portas do computador. Permaneceu imóvel no escritório banhado pela luz lunar. Ao redor, ouvia os gritos agudos de aves exóticas. A tosse grave de um tigre. O falatório nervoso de macacos insones no zoológico. Havia forças em ação no mundo. Forças que pretendiam tornar os humanos tão obsoletos evolutivamente quanto macacos e chimpanzés. Forças para as quais essa distinção deixaria de ter sentido. Holly Sim trabalhava para essas forças. Não para o Conselho dos Mundos. Não para o Conselho de Controle Espacial.
E certamente não para o bem-estar de seus pacientes. Esparta deixou o escritório. Entrou no corredor. Removeu o fio improvisado do circuito de alarme. Fechou a janela, deixando apenas o círculo perfeito no vidro. Depois voltou à entrada principal e saiu pela porta da frente. Confrontá-los agora ou pela manhã pouco importava. Como oficial do Conselho de Controle Espacial, prenderia Holly sim. Sim, e seus servidores nada poderiam fazer para impedi-la. Humanos e máquinas vinham aprofundando sua simbiose havia séculos. Esparta era apenas uma manifestação ligeiramente antecipada do inevitável. A fusão do indivíduo humano com a engenharia criada pelo homem. Então o que era ela? Aquilo que antigamente se chamava ciborgue. Não. Dentro dela, a jovem morta de 18 anos gritou. Não. Eu sou humana. Humana. Ainda que corrompida por dependências artificiais. Por próteses que não corrigiam deficiência alguma, mas lhe haviam sido enxertadas à força por mãos guiadas por programas alheios e desumanos. Mesmo assim, tornará-se dependente delas. Ainda que dissesse a si mesma que as usava apenas para o bem. Pela humanidade. Para descobrir o destino dos pais, supostamente assassinados. Para encontrar os responsáveis. Para eliminar aqueles que, ao lhe concederem poder, haviam também lhe dado a capacidade de revidar. E ela amava esse poder. Naquele momento, não temia nada. Caminhava pela trilha iluminada pela lua como quem sabe estar protegida pelos próprios sentidos extraordinários. Uma mulher segura. Convicta de que nada na noite poderia surpreendê-la. Por isso não ouviu a criatura que emergiu das sombras atrás dela. Ele saltou das árvores sobre as costas dela e, por um instante horrível, enquanto suas narinas se enchiam com o odor da fera, Esparta pensou que ele arrancaria sua cabeça dos ombros com aquelas mãos negras e coriáceas, com os braços musculosos e peludos. Presas amareladas roçaram-lhe o couro cabeludo. Sua força era apenas 1/10 da dele e, em circunstâncias normais, sua agilidade, mesmo aprimorada, mal se igualava à de um chimpanzé. Desesperadamente, ela se contorceu, arqueou o corpo, desviou-se das presas, rompeu o aperto em sua garganta e rolou para fora do alcance das pernas descoordenadas que a agarravam. O pobre Cés, com o sistema nervoso central comprometido, ainda conservava paciência e furtividade, mas seu controle motor permanecia gravemente prejudicado. Como não conseguiu matá-la de imediato, colocou-se à mercê dela. Ele fugiu. Ela correu atrás. Enquanto o chimpanzé aterrorizado tropeçava pela trilha, apoiando-se nos nós dos dedos, esticando os braços em desespero, gritava e latia de angústia. Seus gritos foram imediatamente respondidos por todos os animais insones enjaulados no zoológico particular de Holly Sim. Algo havia se transformado em Esparta. Sua misericórdia fora testada nas últimas semanas, nos últimos dias, e já não restava nela mais compaixão por aquele miserável meio macaco do que havia em Artemis diante de um servo. A graça e a velocidade que poderiam tê-la feito bailarina, caso tivesse escolhido esse destino, agora a arrastavam num arco de vingança. 10 metros adiante, ela saltou sobre as costas dele e o derrubou no chão em meio aos gritos. O laço de arame que usará para burlar o sistema de alarme da clínica enrolou-se em torno do pescoço do animal e cortou seus gritos de pânico. Dessa vez, usou pura força bruta. Cés morreu em segundos. Morte. O vórtice sugador que a atraía. Aquilo a que resistira com cada vez menos energia, com cada vez menos convicção, à medida que os meses passavam. Um rastro de morte que, até então, não nascerá de sua vontade, mas a conduzia como se fosse gravitacionalmente atraída para um nexo móvel de destruição. Na Arfe. Em Vênus. Na Mun. Em Mars. E seus pais, mortos ou não, haviam desaparecido. Laird ou Lequeu, ou qualquer nome que a sombra agora em seu encalço usasse, tentará assassiná-los com todas as forças. Isso bastava. E, embora ele estivesse fora de alcance, outros não estavam. Ela agora compreendia perfeitamente por que sim sair às escondidas naquela noite. Cés, que compreendia comandos muito mais complexos do que sim fingia admitir, receberá ordens para matar Esparta em sua cama. Estava a caminho para cumprir a tarefa quando a encontrou na trilha. Se Cés a tivesse matado, pareceria um acidente trágico. Lamentável. Certamente a doutora sim derramaria lágrimas convincentes. E o perturbado Cés seria, com pesar, sacrificado. Mas sim merecia morrer mais do que ele. Quando Esparta se ergueu do cadáver, havia luar em seus olhos.
Uma luz mais selvagem do que qualquer brilho que já vira nos olhos do chimpanzé. Ela, que acreditava odiar matar. Ela, que viverá para impedir assassinatos e levar assassinos à justiça misericordiosa. Ali estava, com sangue de um animal aleijado pingando do arame em suas mãos. Ao redor, os gritos lancinantes dos outros animais enchiam a noite. Naqueles gritos havia algo menos que luto. Mas mais que medo. Um prenúncio de morte. Ao examinar a própria alma e revisitar aquilo em que acreditava, descobriu algo perturbador. Não apenas não encontrava objeção em matar Holly Sim, como podia esperar esse momento com certo prazer. Com esse novo gosto por sangue veio também um senso refinado dos prazeres da caça. Por isso decidiu adiar a vingança imediata contra Sim. Havia uma presa maior. Uma longa corrida pela crista da montanha, no ar frio e rarefeito, levou até Darjeeling. O sol nascia por trás das montanhas, em direção à China. Não como trovão, mas como fogo frio. Sua respiração vaporizava diante dela. Enquanto observava o disco amarelo emergir, teve a sensação de que o próprio sol a desafiava. Que lhe falava em termos íntimos. Cessar a paciência. Agir. Pareceu-lhe que o nascer do sol a havia transfigurado. À direita, o teto do mundo. À esquerda, o universo habitado e sua divindade falando em raios de luz. Depois de algumas compras no mercado e de uma rápida visita ao banheiro atrás de uma loja de doces, estava pronta para embarcar no primeiro trem da manhã. Descendo velozmente pelos terraços de chá rumo às planícies, era apenas mais uma turista desalinhada em busca de iluminação e bang. Quando o pequeno trem chegou ao terminal, seu pensamento já havia amadurecido. O papel de Ellen Troy, inspetora do Conselho de Controle Espacial, parecia enfim esgotado. Para o que estava prestes a fazer, um distintivo seria apenas um obstáculo. Atravessou a plataforma até o balcão de informações. Sozinha, como tantas vezes já provara em sua curta história, era um bilhete ambulante para riqueza, mobilidade e invisibilidade. Um sorriso surgiu em seus lábios entreabertos. Sparta raramente sorria. E aquele não era um sorriso agradável. Um dia depois de deixar Darjeeling, entrou no porto de Varanasi. Seus olhos eram castanhos como água escura. O cabelo, longo, liso, negro e sedoso como o da própria Holly Sim. O sari pareceria digno de uma Marani. Ao falar com a comissária no trem hipersônico rumo a London, seu sotaque era um inglês perfeito da BBC, atravessado por discretas inflexões musicais indianas. 3 horas depois, ao deixar Heathrow Airport num magnaplane em direção à cidade, o cabelo já voltará a ser ruivo dourado e cacheado. Os olhos brilhavam em verde intenso. Na manhã seguinte, acordou rígida e com frio, ouvindo a chuva negra bater contra a única pequena janela de seu apartamento. O inverno chegará a Londres. Na tela surgiu a imagem de um jovem de lábios rosados, como se tivesse acabado de chupar uma pastilha. BBC transmitia o noticiário da manhã. Ronald Weir, da BBC, reportando. Aqui estão as notícias desta manhã. O Conselho de Controle Espacial acaba de anunciar a apreensão da nave cargueira Doradus. A embarcação foi encontrada abandonada numa região pouco povoada do cinturão principal de asteroides. A Doradus e sua tripulação eram procuradas havia meses por suspeita de roubo do artefato conhecido como placa marciana. O locutor embaralhou os papéis. No Uzbequistão, região administrativa da Ásia Centro-Sul, líderes religiosos anunciaram cessar-fogo nas hostilidades que já duravam 9 anos. Sparta vestiu um dos vestidos simples e um suéter de Bridget Haley. Tomou rapidamente um café da manhã de pasta de soja com farelo. Enrolou-se no velho Burberry gasto. Depois caminhou sob a chuva cinzenta até o escritório, na cidade. Sem desejar bom dia a ninguém, pendurou o casaco e guarda-chuva e sentou-se diante do terminal. Até então, nenhuma burocracia havia escapado às suas investigações eletrônicas. Como era sobre uma parede de pedra, sua mente infiltrava-se nas frestas de cada fachada burocrática, arrancando pacientemente um fragmento de informação aqui, outro ali, até que estruturas maciças de obstinação e engano ruíssem. O Conselho de Controle Espacial operava as redes computacionais mais sofisticadas dos mundos habitados. Um departamento inteiro era dedicado a aperfeiçoar a segurança dos sistemas. Outro departamento inteiro existia para arruinar o trabalho do primeiro. Havia apenas uma maneira de manter segurança perfeita em um computador: isolamento absoluto. Não permitir que a máquina se comunicasse com nenhuma outra.
Mas, para os propósitos do Conselho Espacial, esse tipo de segurança era inútil. Sparta, embora não devesse, conhecia profundamente as complexidades dos sistemas criptográficos primordiais e fractais do Conselho. Quando tudo mais falhava e ela decidia investir tempo suficiente, o computador por trás do osso de sua testa quebrava códigos criptografados pelo puro poder do processamento numérico. Assim, com paciência, podia acessar qualquer arquivo. Com ainda mais facilidade, alterava arquivos e criava novos quando necessário. A informação era um oceano. E nela Sparta nadava livremente. A diretriz principal estabelece que, em qualquer contato entre humanos e formas de vida desconhecidas, os exploradores devem tomar todas as medidas necessárias para evitar perturbar essas formas de vida. Há, naturalmente, notas explicativas e esclarecimentos adicionais, mas essa é a essência. Um princípio excelente. Um princípio pelo qual lutamos com muita energia. Dexter Plowman era assustadoramente parecido com a irmã, Arista Plowman. Rosto magro. Sobrancelhas espessas. Um topete grisalho, frisado pelo vento. E com sucesso, é claro. Blake Redfield caminhava com os dois para nordeste, ao longo de uma praia aparentemente interminável, coberta de lixo. À direita, ondas cansadas, cor de chá, quebravam na areia. À esquerda, erguiam-se as ruínas retorcidas e enegrecidas de Atlantic City. Arista localizara o irmão naquela praia desolada, onde ele realizava uma inspeção pessoal e, incidentalmente, oferecia boas oportunidades fotográficas à imprensa, em preparação para seu próximo grande processo contra o governo. Como os jornalistas se recusavam a sair do estacionamento e sujar os sapatos na areia, Blake conseguirá alguns minutos a sós com Dexter e Arista. Tempo suficiente para apresentar sua proposta. O que quero dizer, senhor, é que a primeira diretiva foi promulgada numa época em que não havia qualquer indício de vida sobrevivente em qualquer outro ponto do sistema solar. Muitas evidências de vida. Quase se podia ouvir o que não fora dito. Objeção. Dexter praticamente declamou a palavra. Todos aqueles fósseis. Sim, senhor. Na época, apenas meia dúzia de fragmentos fósseis haviam sido encontrados na superfície de Vênus, todos datados com segurança de 1 bilhão de anos atrás, quando Vênus ainda possuía oceanos, clima moderado e atmosfera semelhante à da Terra. Exatamente, Redfield. Fechar o portão antes que os porcos escapem, como dizem. O cavalo, Dexter, murmurou Arista. Ele ignorou. Como era de esperar, não demorou para que a placa marciana comprovasse que eles estiveram aqui. E, há poucos meses, vieram aquelas descobertas espetaculares em Vênus. Sim, senhor. Eu estava em Port Esperus naquele momento, disse Blake. Ah, sério? Blake respirou com cuidado. A pergunta principal se aproximava. O que me intriga é o que motivou. Motivação. Dexter chutou energicamente um monte de seringas usadas espalhadas pela areia. Um funcionário da estação espacial nos procurou com evidências de infecção por micro-organismos extraterrestres. Que fiasco, zombou Arista. Você não conseguiu provar absolutamente nada no julgamento. Embora tenhamos perdido a ferradura, querida. Ele nem sequer olhou para ela ao dizer querida. Salvamos o prego. Você perdeu o caso, murmurou Arista. Ganhamos no princípio. Nenhum contato entre humanos e extraterrestres. Quarentena estabelecida como ponto de partida. Uma vitória retumbante para a exoecologia. Nada de entrar mexendo em coisas que não compreendemos. Dexter parou apenas o suficiente para raspar um pedaço de alcatrão preso ao sapato. Sim, senhor. Embora a ação movida pelo trabalhador não tenha prosperado, o Conselho Espacial não resistiu à campanha posterior para transformar a diretriz principal em norma administrativa, disse Blake. Dexter lançou-lhe um olhar de aprovação. Rapaz inteligente. Na verdade, o setor de planejamento de longo prazo deles já havia se juntado a nós. Deram depoimentos bastante favoráveis. Blake hesitou. Agora vinha o ponto delicado. O trabalhador cuja queixa o senhor representou. Tecnicamente, tratava-se de uma ação coletiva. Em nome de todos os funcionários do Conselho de Controle Espacial expostos a organismos extraterrestres causadores de doenças. Organismos extraterrestres inexistentes, murmurou Arista. Não houve qualquer tentativa de punir ou disciplinar esse trabalhador por ter processado os empregadores, continuou Blake. Nós garantimos isso. Dexter ergueu o queixo.
Na verdade, ele recebeu aumento e promoção um ano depois. As sobrancelhas grossas se ergueram quando Blake prosseguiu. Eu estava curioso sobre a origem do texto original da diretriz principal. Consegui localizar um rascunho de memorando de Brant Webster, hoje chefe adjunto de gabinete de planejamento. Dexter parou abruptamente. A irritação explodiu. Como assim? Senhor? Como conseguiu esse memorando? Usei um computador doméstico. O memorando de Webster descreve a redação da primeira diretiva quase exatamente como ela foi adotada mais de um ano depois. Estou me perguntando. Dexter tropeçou numa carcaça de gaivota enquanto as sobrancelhas se contraíam. Se Webster, por acaso, trabalhou com sua equipe na Vox Populi para formular a proposta ao Conselho dos Mundos. Dexter olhou para Arista. Certamente é possível. A esta altura, não tenho certeza. Blake avançou. O superior de Webster rejeitou inicialmente a proposta por várias razões. Em situações inéditas, astronautas deveriam manter máxima liberdade de julgamento e ação. Além disso, não havia evidência concreta de vida extraterrestre no sistema solar naquele momento, e havia muitos argumentos contra sua existência em condições não terrestres. Tudo isso ocorreu 5 meses antes de o funcionário do Conselho Espacial apresentar a queixa ao senhor. Blake bateu de leve na pasta de lona que carregara pela praia. Tenho cópias holográficas aqui. Até mais, Sr. Redfield. Mas Blake ainda não terminara. Também tenho cópias dos documentos que o trabalhador, Sr. Gupta, lhe apresentou quando veio procurá-lo. Hologramas da sonda de Júpiter recuperada, que supostamente trouxe o organismo infeccioso para Ganymede base. Microfotografias do suposto organismo alienígena. E o relatório médico sobre a infecção do sistema nervoso central do trabalhador. Lembro-me perfeitamente de tudo isso, respondeu Dexter, irritado. Mas a força da objeção já havia diminuído. Arista sorriu. Um sorriso nitidamente malicioso. Então o Sr. Redfield não precisará lhe mostrar os documentos que comprovam que o suposto organismo alienígena era, na verdade, uma levedura comum, Saccharomyces cerevisiae, mutada pela exposição à radiação gama e a antibióticos. Isso só veio à tona muito tempo depois, disse Dexter Plowman. E a infecção do sistema nervoso acabou sendo um caso leve de herpes, acrescentou Arista Plowman. Foi o que a defesa argumentou, rebateu Dexter. E o júri acreditou, respondeu Arista. A essa altura, já dominávamos a mídia havia meses, disse Dexter. O ponto principal estava claro para o público: formas de vida alienígenas perigosas poderiam existir. Como eu disse na época, eram apenas insetos no mato. Pássaros, murmurou Arista. Que mereciam um ponto de costura oportuno. E continuo acreditando nisso. Senhor, esse Gupta pode ser membro do grupo que mencionei antes, o Free Spirit. As sobrancelhas de Dexter se ergueram. Agora entendi. Uma conspiração. Ele fez uma curva brusca à esquerda, conduzindo o pequeno grupo ao redor da saída de um cano de esgoto. Você está insinuando que fui manipulado para ajudar a criar um clima político em que a diretriz principal pudesse ser aprovada apesar das objeções dos altos escalões do Conselho Espacial. Sim, Redfield, agora entendo por que minha irmã caiu no seu argumento açucarado. Mas você deixou escapar algo essencial. O quê? Perguntou Arista. Motivação. Objeção. Que motivação teria esse culto do espírito livre para proteger exploradores humanos de germes extraterrestres? Nenhuma, senhor. Phoebe! Exclamou Dexter. QED, murmurou Arista. Blake Redfield permaneceu sereno. Esse não é o verdadeiro objetivo da primeira diretiva, senhor. Na prática, ela exige que um explorador humano se sacrifique antes de ferir ou causar sofrimento a um extraterrestre. Até mesmo a um inseto extraterrestre, disse Arista, amarga. Depois virou-se para o irmão. Dexter, cale a boca por 1 minuto. Pare de se defender e apenas ouça. Os dois trocaram um olhar. Dexter pescou primeiro. Continue, Redfield, disse Arista. Quando me infiltrei no espírito livre, descobri que as crenças deles se baseiam em textos históricos que consideram registros de visitas alienígenas à Terra. Esse chamado conhecimento aponta a localização aproximada da estrela natal desses visitantes. Também indica quando e onde acreditam que o alienígena pancreator retornará. Dexter resmungou. E onde seria isso? Júpiter. Daqui a 2 anos. O pequeno grupo parou.
À frente, a praia estava coberta por pequenas formas arroxeadas, espalhadas como sacos plásticos abandonados. O que são essas coisas? Perguntou Dexter, horrorizado. Restos do almoço de alguém? Águas vivas, senhor. Não pise nelas. Elas podem queimar. Como você diz. Dexter afundou ainda mais as mãos nos bolsos do sobretudo. Parados, o vento pareceu intensificar-se. Redfield, por que a Vox Populi, ou qualquer outra pessoa, deveria se importar com as crenças desses lunáticos? Lunáticos, murmurou Arista. Por vários motivos, senhor. Eles assumiram controle real sobre partes da máquina governamental, se quiser ver por esse ângulo, gastando dinheiro público em sua religião. No último século, 326 sondas foram enviadas às nuvens de Júpiter. Daqui a 2 anos, a expedição Kon-Tiki deverá enviar o primeiro explorador humano ao planeta. Sim, um desperdício monumental, mas ciência é isso, não é? Prós e contras. Pessoas desequilibradas extorquindo recursos públicos. Blake deixou o comentário passar. E se houver algo alienígena esperando nas nuvens de Júpiter, a diretriz principal proíbe qualquer aproximação hostil. Dexter balançou a cabeça. Isso é loucura. Os membros do Espírito Livre são loucos, respondeu Blake. Isso não significa necessariamente que estejam errados. O que vi do conhecimento é, no mínimo, bastante convincente. Certos ou errados, precisam ser detidos, acrescentou Arista. Dexter voltou-se para Blake. E como você pretende fazer isso, Redfield? Blake sorriu discretamente. Fico feliz que tenha perguntado, senhor. Os 3 se viraram e retomaram o caminho pela praia. Agora o vento gelado e carregado de fumaça, que antes soprava às costas, queimava-lhes o rosto, ardia nos olhos e entorpecia os ouvidos. Blake precisou elevar a voz para expor o plano. Quando alcançaram o estacionamento, onde alguns repórteres encolhidos ainda aguardavam a próxima investida anti-establishente de Dexter, ele já não era apenas um convertido. Preparava-se, naquele instante, para apropriar-se publicamente da ideia. Como sempre digo, Redfield, explicou Dexter, não se pode quebrar ovos sem alguma arma fora de controle. Sou eu, senhor, respondeu Blake alegremente. Ao lado, Arista revirou os olhos para o céu.